Boa noite a todos. Com prazer, então, vamos abrir aqui o nosso módulo de discussão de pele no pós-ASCO, né, no nosso Highlights do ASCO. Presentes conosco hoje à noite estão o Dr. Rodrigo Roveri, que é oncologista do Grupo Oncoclínicas em Santa Catarina, na Grande Florianópolis, e a doutora Carolina Albuquerque, que é minha colega aqui na Oncoclínicas em Porto Alegre. Nós vamos conversar hoje sobre um abstract apresentado na sessão plenária do ASCO esse ano, né? Tumores de pele voltando à plenária da ASCO, acho que desde 2015 isso não acontecia, com o estudo Checkmate 067. Então, o estudo que a Caroline vai apresentar para a gente e o Roveri vai nos ajudar a discutir, vem na esteira de uma mudança de cenário que tem acontecido nos tumores, no melanoma estágio 3, que é uma mudança de foco e com estudos bem importantes nos últimos anos, encarando a questão da neoadjuvância, né? A gente tem dados do Opacinel, do Prado, recentemente do SWOG 1801, e agora, então, eu vou passar a palavra para a doutora Caroline Albuquerque, que vai conversar conosco, então, sobre o estudo NADINA. Caroline, bem-vinda e obrigado. Acho que tu está mutada, Caro. Deu, agora estão me ouvindo? Isso, estamos te ouvindo. Boa noite. Primeiro, obrigada pelo convite por estar aqui. A gente trouxe, como o Rodrigo falou, o estudo apresentado na plenária, que é o primeiro estudo fase 3, trazendo a neoadjuvância com nivolumab e ipilimumab versus a adjuvância padrão de nivolumab para o melanoma estadio clínico 3 com doença ressecável. Então, esse é um estudo com paciente estadio clínico 3 de novo ou recorrente, que tinha um melanoma ressecável em pelo menos um linfonodo. Era permitido até 3 metástases em trânsito. Todos os pacientes deveriam ser virgens de tratamento, tanto com imunoterapia ou droga-alvo, e eles foram estratificados de acordo com o status BRAF e a presença ou ausência de metástases em trânsito. O braço experimental, que é o braço A, os pacientes receberam duas infusões, 2 cursos de ipilimumab 80 mg e nivolumab 240 mg a cada 3 semanas. Depois eles iam para a cirurgia terapêutica linfonodal, onde a maioria aqui fez esvaziamento da cadeia linfonodal. Avaliando a resposta patológica, aquele grupo que teve uma resposta patológica maior, que era resposta patológica completa ou resposta quase completa, menos de 10% de tumor viável, não recebiam nenhum tipo de terapia adjuvante e ficavam em follow-up. Nos pacientes que não atingiram resposta patológica maior, eles foram para adjuvância, se fosse BRAF selvagem, foram 11 ciclos de nivolumab. Para os pacientes mutados, eles recebiam adjuvância com a terapia-alvo. Era aceito a terapia adjuvante depois do follow-up. O braço controle desse estudo, eles foram primeiro submetidos à cirurgia da cadeia linfonodal, aqui a mesma coisa, a maioria foi submetida ao esvaziamento da cadeia linfonodal. E depois, em até 12 semanas da cirurgia, eles foram submetidos a 12 aplicações de nivolumab 480 mg a cada 4 semanas, podendo ou não fazer radioterapia. O que a gente tem de estudo é um endpoint primário, lembrando aqui que a análise interina, primeira, com uma análise precoce, um follow-up curto, a gente tem uma do endpoint primário, que era sobrevida livre de evento. Probabilidade em 12 meses no grupo da neoadjuvância foi de 83,7 versus 57,2 nos pacientes do grupo adjuvante. Isso deu um hazard de 0,32, uma diferença estatística importante. No estudo também foi apresentado que essa diferença se manteve nos grupos BRAF selvagem e nos BRAF mutados. Aqui a gente tem avaliação de resposta patológica à esquerda e radiológica à direita. Quando vocês veem à esquerda, resposta patológica maior, ou seja, completa ou quase completa, até 10% de tumor viável, a taxa ficou em 59%, ou seja, 2 ciclos de neoadjuvância, 59% dos pacientes do estudo, que tem um N de 400 a 420 aproximadamente, não precisaram de terapia adjuvante. A taxa de pacientes que progrediram nesse braço também foi em torno de 2,4, ou seja, um grupo menor, e a mesma taxa nos pacientes que receberam adjuvante.
Quando a gente analisa os pacientes com resposta radiológica, a gente vê que a imagem ela tem uma discrepância quando comparada à patologia. Focando na coluna ali de doença estável, a gente vê que quase 50% dos pacientes radiologicamente classificados como doença estável tiveram resposta patológica maior. Então, esse é um dado que chama bastante atenção para a gente, e talvez a radiologia não foi o melhor método para a gente avaliar. Lembrando também que esse estudo não mostrou diferença do perfil de toxicidade já conhecidos. Muito obrigado, Caroline, pela excelente apresentação. Vou passar a palavra para o Dr. Rodrigo Roveri para comentar os dados do Nadina e para uma eventual pergunta ao final, Rodrigo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, uma enorme honra poder estar aqui, discutindo um dos trabalhos mais importantes da ASCO desse ano, que foi incluso, né, como foi falado antes pelo Pérez, uma sessão plenária. Há muito tempo a gente não tinha uma sessão plenária em melanoma. Isso aí já nos dá uma ideia do que esse trabalho vai trazer para a nossa prática clínica, né? Eu até não estaria 100% correto dizendo que ele é um trabalho que vem mudar a nossa prática clínica, porque, de fato, a gente já fazia isso, baseado nos estudos de fase 2, naqueles pacientes com melanoma e comprometimento macroscópico de cadeia linfonodal, né? Mas, de fato, ele acaba trazendo dados de fase 3 bastante consistentes, né? Mesmo no follow-up curto, na primeira análise primária, a gente já tem uma significância estatística e clínica, né? Quando a gente olha ali, a diferença realmente é muito grande a favor da neoadjuvância com ipi/nivo em relação a só os pacientes que fizeram a adjuvância. De certo modo, ele espelha um trabalho que a gente já teve apresentado no passado, também publicado no New England, que é o S1801, só que com um single agent de anti-PD-1, onde o event-free survival foi melhorado pelo simples fato de trazer 3 cursos do remédio antes da cirurgia, ao invés de fazer todos os cursos, melhor dizendo, posteriormente à cirurgia. Então, isso aí faz com que hoje, para qualquer paciente que eventualmente se imagine fazer uma adjuvância, que quando possível, quando esse paciente não chega para a gente já operado, que esse paciente seja considerado por uma neoadjuvância. De fato, a gente também teve alguns dados negativos nesse ASCO, um dos dados que possivelmente mude a nossa conduta, a adjuvância com BRAF/MEK, ela acabou vindo negativo para a sobrevida global, e uma das nuances do trabalho que a gente está apresentando aqui agora, na DINA, é que daqueles pacientes que, para quem era considerado uma adjuvância, que fossem BRAF mutados, eles acabavam recebendo BRAF/MEK. Então isso aí talvez seja uma coisa que a gente tenha que cada vez mais e mais discutir. Por fim, eu destaco também a toxicidade financeira, né, que eventualmente a gente pode diminuir fazendo a neoadjuvância. Quando os pacientes que tiveram uma resposta major, que é basicamente ali quase 60% dos pacientes, eles acabaram não fazendo mais tratamento depois, e quando a gente analisa as curvas, são realmente muito, muito, muito interessantes, onde pouquíssimos desses pacientes acabavam tendo algum sinal de recidiva, que mostra que, no final das contas, de longe, é aquele que tem o nosso melhor biomarcador para imunoterapia em melanoma, definitivamente é a resposta patológica completa ou quase completa, né, como bem definido, como entre 10% e menos de células tumorais viáveis após a neoadjuvância com um curso relativamente curto. Muito obrigado, especialmente por vocês terem cumprido o tempo. A gente tem mais um minutinho. Eu vou escolher uma pergunta das que a gente pode tentar responder no contexto do Nadina. Se vocês enxergam alguma estratégia como a primeira, ou a de primeira escolha num paciente com estágio 3, macroscopicamente ou clinicamente, né, com a doença 3 clínica, se vocês prefeririam eventualmente fazer pembrolizumab ou eventualmente, baseado nos estudos, nos resultados do Nadina, 2 ciclos de ipi/nivo. Vocês enxergam alguma alternativa como sendo a primeira ou a gente ainda precisa esperar um pouquinho? Eu acho que o Nadina, como é o estudo de fase 3 e com maior taxa de resposta, acaba sendo a escolha, mas a gente vai ter que sempre pesar a questão de toxicidade, que é o que a gente pesa, né? Combinação versus monoterapia. Sei que o Dr. Roveri concorda ou não? Concordo 100% com isso, né? Eu tenderia a fazer ipi/nivo hoje, né? Mesmo que tivesse tudo à disposição, por conta de que os dados são mais robustos, é um estudo de fase 3, então eu acho que faz mais sentido, e realmente, como a Carol falou, né, pese o fato de que a gente não deve comparar intertrial,
as taxas de Major Pathologic Response são maiores quando a gente usa a combinação. Então, isso me pesaria a usar ipi/nivo. E lembrando que, embora nesse caso aqui a dose tenha sido fixa, ela foi mais ou menos, se a gente pensar num peso médio de 80 quilos, a dose trocada, né? Não a dose clássica do 67. Como último comentário, pelo menos da minha parte, talvez a gente tenha que ficar de olho nos dados de neoadjuvância também do relatlimab e nivolumab, onde a taxa de resposta patológica major foi bastante parecida com o que a gente tem com ipi/nivo, com o diferencial de que eventualmente a toxicidade seja um pouquinho mais branda. Muito bem, caros colegas, apesar de a gente querer ficar discutindo aqui mais algum tempo, eu vou com muita alegria chamar nossa querida amiga doutora Carolina Fittipaldi Pessoa para abrir os trabalhos do módulo de Sistema Nervoso Central. Agradeço aos dois. E, Carolina, tudo contigo. Um abraço. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Somos o maior grupo de oncologia da América Latina e há 14 anos temos uma missão: vencer o câncer. Para vencer o câncer é preciso ter força. Somos mais de 140 unidades em 38 cidades do Brasil. Estamos conectados com Estados Unidos, Europa e Israel, provendo todos os recursos para que nossas equipes desenvolvam em conjunto os melhores tratamentos. Somos mais de 2.800 médicos especialistas e 7.000 colaboradores. Realizamos mais de 1.800.000 atendimentos por ano. Temos um dos mais modernos laboratórios de genômica do Brasil, o OC Precision Medicine. Sabemos que o câncer é um desafio de todos, mas para nós, cada paciente é único e sempre estará no centro de tudo. Oncoclínicas, 14 anos. Sua vida, nossa vida.